Rodrigo Pacheco, senhoras senadores, senhores senadores, povo brasileiro que está nos assistindo agora, nessa sessão, eu, antes de mais nada, gostaria aqui, antes de fazer meu pronunciamento, de ler uma nota oficial, senador Nelsinho Trade, uma nota oficial assinada por movimentos de muita credibilidade no meu estado, no estado do Ceará. O movimento conservador cristão de ação social e política, a Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará e o movimento Ceará Livre vem manifestar indignação diante da morosidade que a Comissão de Constituição e Justiça, na pessoa do seu presidente, senador Davi Alcolumbre, tem demonstrado em ouvir o indicado à vaga do Supremo Tribunal Federal, doutor André Mendonça. Uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 101, prevê os critérios da indicação, não há justificativa plausível para que a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, não apresente o nome em questão para a apreciação e sabatina. É bem verdade que a Carta Magna garante que, abro aspas, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei, fecho aspas. Artigo 5º, inciso 8. Sendo assim, não podemos nos calar diante de um ato sem justificativa e que resvala questões discriminatórias e antidemocráticas. Fortaleza, 19 de outubro de 2021, presidente Francisco Everto da Silva, dos Conservadores Cristãos, Francisco Paixão Bezerra Cordeiro, presidente do Conselho Deliberativo da Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará, e José Everton Fernandes, presidente do Movimento Ceará Livre. Só esse registro, presidente. Antes de encerrar, eu queria fazer um pronunciamento aqui de um pleito que eu fiz hoje na CPI. CPI se encaminha para o final. Amanhã será lido o relatório, finalmente, e na semana que vem nós teremos a votação do relatório. Eu, inclusive, já adiantei aqui que vou fazer um relatório independente, imparcial. Mas a CPI que está terminando nessa casa se negou a apurar um dos mais graves escândalos ocorridos nesta pandemia. Trata-se do calote da maconha, como é conhecido lá no Nordeste, conduzido justamente pelo Consórcio Nordeste, uma entidade interfederativa, e que desviou 48,7 milhões de reais numa compra supostamente fraudulenta de 300 respiradores que nunca foram entregues. O que não se quis fazer aqui no Senado, senhor presidente, uma CPI instalada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, sobre a presidência do deputado Kelps, está fazendo, está cumprindo o seu dever, o seu papel. Convocou lá, o que nós tentamos convocar aqui e fomos derrotados, mas lá ele conseguiu convocar o senhor Carlos Gabas, que é o diretor executivo do Consórcio Nordeste, para depor, e quebrou os seus sigilos porque viu evidências para isso, senador Espiridião, a mim. Apesar da confirmação de todas as gravíssimas denúncias, ele continua firme, recebendo um salário de cerca de 20 mil reais como secretário executivo do consórcio, que reúne 9 estados nordestinos e custa 10 milhões de reais por ano ao bolso do contribuinte do Nordeste brasileiro. Outro convocado para depor na CPI é o senhor Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara, em São Paulo. E mais aí um grande mistério, estranho, porque esse escândalo do Nordeste foi para onde? Em Araraquara, em São Paulo, que não tem nada a ver com o Nordeste. Por quê? É bom lembrar que Edinho
também foi ministro de governos anteriores, assim como Gabas, que atuou como ministro dos governos Lula e Dilma. Há mais um ponto de convergência entre eles. Araraquara é vizinha à cidade de Araçatuba, cidade natal de Gabas. Agora, por que cargas d'água, senhor presidente Rodrigo Pacheco, o consórcio Nordeste, que é para desenvolver políticas públicas, é até interessante a concepção, para fazer compras em conjunto, para baixar preço, vai contratar um diretor executivo lá de Araçatuba? Interessante demais isso. Tudo muito estranho. Em 2016, o senhor Carlos Gabas teve condução coercitiva para responder a inquérito sobre propinas e pagamentos suspeitos na Operação Custo Brasil, desdobramento da Lava Jato. Me encaminhando para o encerramento, diante de tantos indícios tão graves, qual é o procedimento natural de qualquer instituição séria? Afastar o investigado, mesmo que temporariamente, do cargo que ocupa, até que responda aos processos em curso. Assim como fiz em relação ao meu estado, o Ceará, pedindo a sua imediata saída desse consórcio, pedi ao governador, solicitei ao governador Camilo Santana, apresentei hoje um requerimento para que a CPI, aqui do Senado, provoque a Justiça, solicitando a imediata remoção de Carlos Gabas da direção do Consórcio Nordeste em respeito ao dinheiro que é retirado das mesas das famílias brasileiras. Pois há uma pergunta que nunca poderá ser respondida. Quantas vidas poderiam ter sido salvas com esses 300 respiradores? 120 bilhões, senhor presidente, foram transferidos aos estados e municípios apenas para o combate à pandemia. Ministro Wagner Rosário esteve aqui no Senado e confirmou esses dados, uma pergunta minha na CPI. Depois de mais 130 operações da Polícia Federal e da CGU, ficou evidente que esse caso do Consórcio Nordeste é apenas a ponta de um grande iceberg. Por isso, eu e mais 3 senadores da República, Marcos Rogério, Heinz e Jorginho Melo, apresentamos à sociedade uma carta aberta, nota pública de repúdio à CPI por ter se negado, durante mais de 5 meses, a apurar desvios tão escandalosos. Corrupção é sempre um crime muito grave, um valor que a população brasileira não aceita, repudia. Mas em época de pandemia, não é apenas roubo, é um hediondo assassinato. Que a justiça seja feita, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. Com a palavra, senador Espiridião Amin. Não estava na minha